Seja muito bem-vindo. Neste vídeo eu vou apresentar a todos os amigos e irmãos que me acompanham nas redes sociais uma palavra da parte de Deus aos casais, a todas as famílias, a todas as pessoas que precisam viver uma vida melhor a dois. Fique comigo, porque a palavra do Senhor vai te ajudar muito. Deus começa o diálogo com o homem falando da parte sexual do homem. Vou repetir para ficar bem claro a todos. O primeiro diálogo de Deus com o homem foi acerca do sexo. Primeira conversa de Deus com o homem foi sobre a vida sexual dele. Crescei, multiplicai, produzi e enchei a terra. Como que o homem iria multiplicar, produzir? Como que o homem iria encher a terra de outros seres humanos, de outras pessoas que existiam, se não fosse através da relação sexual? Então, fica bem claro a todos nós que esta área, que falar desse assunto, não é ir de contramão a Deus. Falar desse assunto não é falar algo que Deus não aprova. Como que o homem produz? Como que o homem enche a terra se não for através da relação sexual? O sexo, irmãos, é capaz de gerar um dos maiores prazeres que o homem já sentiu na vida. É um dos momentos que Deus mais está presente na vida do homem. Quando o homem está bem ajustado, quando o homem está na prática sexual com seu cônjuge, com a pessoa ideal, casado, em plena harmonia e comunhão, aquele é um dos momentos mais íntimos entre os dois e Deus. Porque é através do ato sexual que Deus gera uma vida. Uma vida só é gerada no ato sexual. E quem é que dá vida aos homens? Deus é quem dá a vida aos homens. Então é um dos momentos que o homem tem a oportunidade de ter uma experiência muito grande com ele. Em Provérbios 5, versículo 18 e 19, está escrito assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Logo está falando de uma mulher que ele conheceu na juventude, e que agora está velho, e é para ele se alegrar com a mulher da sua mocidade. Alguém que começou uma vida e agora está com ele por muitos anos. Alegra, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela, olha que provérbio, e gazela graciosa, os seus seios te saciam todo o tempo. O que o homem quer com esses seios aqui? Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciam todo o tempo. Isto implica em dizer que a intimidade, que a aproximação, que o relacionamento, que a vida a dois, existe poucas barreiras que impedem nós nos deliciarmos um do outro. Os irmãos estão entendendo? Os teus seios, aqui não é outra palavra. Não, pastor, seios aqui é outra coisa. Os teus seios te saciam. Está falando de toque, de carícias, está falando de aproximação. Ok? E pelo seu amor, sejas atraídos perpetuamente. Olhe para o pastor Charles. E pelo seu amor sejas atraídos perpetuamente. O que mais leva um homem a procurar uma mulher, quando ele resolve casar?
ele quer só o rosto dela, o que ele mais quer na mulher é só o rosto, é o corpo. Uma das partes que mais chama a atenção, que mais atrai o homem na mulher, e a mulher também, consequentemente. Eu duvido se uma mulher quer casar com um homem castrado. Quer? Eu duvido se uma mulher quer casar com um homem castrado. Não quer. Quem é louca para entrar numa confusão dessa? No casamento, a ausência do sexo é pecado. Fora do casamento é proibido, mas dentro do casamento é ordenado a prática. Paulo, usado por Deus, na primeira carta aos Coríntios 7, versículo 3, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Aqui não é pagar dinheiro de dívida não, aqui é pagar relação, sexo. A mulher pague a dívida que ela tem com o marido, e o marido pague a dívida com a esposa. Pagar. Fora do casamento, a Bíblia proíbe a relação sexual, fora. Dentro, a Bíblia proíbe a ausência. E há uma tendência no meio da igreja, no meio dos casais, quando tem um atrito, uma briga, a mulher, principalmente, logo pensa no quê? Vou dar um castigo nele, né? Sim ou não? Eu também não tenho. Não fez o que eu queria, também não vou dar. Aí ela já pensa em punir. Por quê? Porque é uma das partes que mais atrai o marido. Então ele vai ficar na prova. E da mesma forma o marido já teve uma discussão, uma briga. Qual é a parte mais afetada? Já zanga, fica zangado, já deita de costa, fica por ali. Enquanto não dá 2 ou 3 dias, que é o prazo, é o tempo que o corpo já começa a dar sinais que está precisando, a partir do 3º dia, aí começa a amizade, né? O carinho, aí a perna vai lá para cima, aí ela joga a perna, ele joga a perna, aí se esfrega, brinca, aí começa a falar, de noite fala fino, né? Vai falando fininho, né? De dia, durante o dia é uma pedreira, mas aí quando é à noite vai falando fininho, fino, que chega até a gente estranha. Não sei o que, vai falando. Por quê? Porque eles querem voltar à prática sexual. E o diabo, ele quer destruir essa parte da nossa vida. Olha para o pastor Charles, o diabo quer te broxar. O diabo quer tirar prazer, e tem tirado o prazer de muitas mulheres. Eu já ouvi a frase de mulheres dizer: se meu marido não precisasse da relação sexual, eu passaria muito bem. É um distúrbio, é um problema seríssimo instalado ali. Por quê? Porque o normal, o certo, todos nós casamos para praticar relação sexual. Vai chegar aqui uma parte que eu vou falar da idade, quando vai diminuindo o desejo nessa área. Mas, por enquanto, não tem ninguém aqui ainda assim não. Muito bem. O sexo tem poder de santificar um descrente por causa do crente. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, 13 ao 14, ele diz que o descrente, ele é santificado pela mulher crente, pelo crente, numa relação sexual. O marido descrente, ele é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Senão, de outra sorte, os meninos nasciam amaldiçoados. Então preste atenção, irmão. Um
é santificado com o outro. Quantos não se casaram e depois, com o tempo, um conheceu a Jesus e o outro não? Aquele que conheceu a Jesus, quando pratica o ato sexual com o outro é santificado e os filhos nascem santos e abençoados da relação. Amém? A única exceção para o apartamento a separação do ato sexual é quando há um comum acordo. Quando um fala para o outro assim: fulano, eu quero jejuar, orar uma semana e eu gostaria de ficar sem namorar. Como é que está você? Posso? Se o outro disser quanto tempo? Uma semana. Diminui isso aí. Você vai consagrar sua vida uma semana, mas o jejum da relação sexual eu só libero 2. Só libero 2 dias. Os outros é namorando mesmo. Continua a tua vida, mas namorando. Não há nenhum problema, irmãos. Não há nenhum problema a pessoa jejuar, consagrar sua vida e tendo relação sexual. Agora, se entrarem em acordo para se separarem, para se dedicarem à oração, à consagração, aí Deus permite. E a Bíblia diz que não pode ser por muito tempo. Irmãos, não pode ser por muito tempo. Por quê? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Para que o diabo não tente. Olha, agora preste atenção no que eu vou lhe dizer. Não pense você, irmão, que pelo fato de não ter vontade de praticar, vou falar sobre esse problema, não ter vontade de praticar o ato com a sua esposa, com o seu esposo, com frequência, não pense que você está isento das tentações e que não vai acontecer nada. Uma hora, Satanás vai te tentar. E você precisa estar bem alimentado para poder vencer essa tentação. Ok? Desfrutar do prazer e da intimidade sexual com alguém que você ama é bênção de Deus. A Bíblia diz: aquele que encontra uma esposa, Provérbios 18, 22, acha o bem e alcança uma benevolência. Aquele que encontra uma esposa, aquele que encontra uma mulher, não estou falando daquele que encontra uma rapariga não, uma quenga, uma prostituta, não. Aquele que encontra uma esposa, uma mulher de verdade, a Bíblia diz, acha um bem e alcança a benevolência do Senhor. É um presente, é uma bondade, é uma joia que o homem encontra quando acha uma esposa, uma mulher que conviva com ele, que seja feliz ao seu lado, que lhe ajude, que esteja com ele em todos os momentos da sua vida, e inclusive namorando todo dia se for preciso. É difícil todo dia porque não tem jeito, mas de preferência, se pudesse. Ok? Vamos lá. O grande problema é que o sexo tem sido deturpado. O grande problema é que muitas pessoas usam o sexo da maneira errada e por isso estão sofrendo sérios problemas por causa da maneira errada que estão pensando acerca do sexo. Após o pecado do homem, o homem perdeu a pureza e começou a usá-lo para o mal. Até então o homem não conhecia o mal, conhecia o bem, o mal não. Até então Adão e Eva namoravam, ou vocês pensam que eles não namoravam? Só namoram depois do pecado? Será que é isso? Não, eles namoravam, tinham relações. Eu vou dar aqui a minha teologia, vou jogar um pouquinho de fermento santo aí na sua teologia. Eu acredito que geraram filhos, tal, mas ninguém sabe quantos anos viveram.
Até quando Caim matou seu irmão, ele casou com a mulher, e essa mulher já estava grande, de outra região, e era filho de quem? Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, disse Jesus. Esses males do pecado, esses maus pensamentos, esses maus desejos, esse ódio, essa fornicação, esses desejos de adultério, esses desejos de maldade, de engano, de inveja, de tudo que há de ruim aqui dentro de nós é fruto do pecado. Antes não tinha isso. Antes não existia isso. E como nós podemos então usar o sexo da maneira certa, da maneira correta, voltando-se para Deus e sobre o que ele fala acerca do sexo? Provérbios diz, Provérbios 5:1, filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, e inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Filho meu, atenta para o que eu tenho a dizer. Deus está falando. Você quer aprender a viver prazerosamente e a usar o sexo da maneira correta? Atente para o que Deus diz, e nós vamos ver algumas coisas porque Deus chama a nossa atenção para a parte sexual. O sexo, irmãos, ele dá não só prazer. O sexo, ele multiplica o homem, dá prazer. E em terceiro lugar, o sexo, ele faz com que duas pessoas se tornem uma. Porque o sexo une o homem a uma mulher de forma perfeita. Vamos lá. Efésios 5:31 diz assim: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Em Marcos 10:17 também fala isso, que o sexo ele dá prazer. Vamos repetir, diga comigo assim: o sexo dá prazer, multiplica e nos faz um. O sexo, ele tem o objetivo, os objetivos principais do sexo é dar prazer, multiplicar. A multiplicação, existe uma linha de pensamento teológica nessa área que diz que o sexo não é para dar prazer, não é para ninguém ficar brincando com sexo. O sexo é para multiplicar, simplesmente para produzir e encher a terra. Não, olhe para o pastor Charles aqui. Eu vou provar por que não é só isso. Irmão, o sexo não é só para multiplicar, para gerar prazer. Depois do prazer, aí sim acontece a multiplicação. E só então eu me torno uma pessoa com aquela com quem eu estou me relacionando, que é a minha esposa. Os dois agora passam a ser um.